pessoal, como é que tá? Tudo bem? Vamos dar início, né, prosseguimento, na verdade, à nossa disciplina Aspectos Antropológicos e Sociológicos. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre outros temas das culturas contemporâneas. Falamos da questão do racismo, do multiculturalismo, que são temas muito importantes dentro da sociologia, da análise antropológica, né? O preconceito, racismo brasileira, enfim, são temas extremamente importantes dentro da nossa discussão dessa disciplina. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre outro tema referente à cultura contemporânea, que a sociologia analisa também, que é a diversidade familiar, o parentesco, né? Que são os estudos sobre a família. Família, na nossa concepção aí, na nossa ideia de família, nós pensamos na família doriana, né? Do intervalo de manteiga, de margarina, que é a mãe, o pai, a criança, o cachorro, né? Que formam um núcleo familiar. Mas na verdade, esse é apenas um tipo de família existente, né? Nós temos vários tipos de família. Essa é a família denominada por Gilberto Freire como família patriarcal brasileira. Homem, mulher, filho, onde o homem é o centro da autoridade, né? O modelo de excelência, é o responsável pela sustentação da casa. É um núcleo conjugal formado por homem e mulher, mas ele é apenas um exemplo de família, né? Nós percebemos hoje que há outros tipos de famílias, né? Você tem a relacionamento homoafetivo, as famílias recompostas, você tem divórcios, né? Dando origem às famílias recompostas, que eu vou explicar melhor para vocês, as mulheres que assumem o papel de chefia da casa. Então, existem outros tipos de família. E muitos dizem, até autoridades religiosas, que por existir esses outros modelos, nós estamos vivendo uma crise de família. Mas na verdade não. É o momento onde nós entendemos que existem vários núcleos familiares, né? Não é só a mãe, o pai, o filho que constrói uma família, e sim vários núcleos, várias ideias de família, né? Família é uma construção social, né? Nós temos, aqui em cima, o casamento homoafetivo, né? Que dá origem, sim, de acordo com a justiça, a origem a uma família com um relacionamento, o casamento homoafetivo, constitui-se uma família, e dando direito a esse casal a adotar filhos. Temos aqui famílias recompostas, né, onde há o divórcio, e aí o homem e a mulher decidem formar outras famílias, né? E aí vão se recompondo as famílias. Então, família é uma pluralidade e não um conceito único, né? Daquele intervalo da Doriana, com cachorro, papagaio, né? Nós temos vários tipos, é uma pluralidade de concepção, né? Isso deveu-se muito às mudanças estruturais da sociedade, principalmente o direito ao divórcio, né? Onde a mulher ela tem o direito de reconstruir sua família, né? E há também a decisão da mulher em não ter família, né? Uma queda na taxa de fecundidade. Isso é um direito da mulher, isso é um direito dela de decidir se quer ter uma família ou não, apesar da pressão social de existência de um núcleo familiar, né? E de um casamento, enfim. Mas isso é uma questão de pressão social, não é uma obrigação da mulher, né? Hoje a gente entende que a mulher no mercado de trabalho, ela tem uma outra vida, né? Ela tem um aumento, existe aí um aumento de expectativa de vida, né? Nós não há necessidade dessa taxa de natalidade ser tão alta, porque há um aumento de expectativa de vida das pessoas, né? Então a família, ela se torna aí uma pluralidade de concepção, e não só apenas uma. E não estamos vivendo uma crise da família.
que estamos vivendo, é o momento de entender que existem vários tipos de família, né? Basta ter o sentimento, o que importa, na minha opinião, é o sentimento de estar junto com alguém, né? E aí, gente, tem na apostila de vocês um caso muito clássico dessa questão de família, né? Que foi o caso da Cássia Eller. A Cássia Eller, ela vivia com uma parceira, né? Ela era homossexual e decidiu adotar uma criança. Ela decidiu adotar essa criança, né? Na época não existia uma aprovação do casamento homoafetivo. Então ela decide sozinha adotar uma criança, né? Como mãe solo. E aí ela convivendo com essa jornalista, né? Ela tendo um relacionamento, ela veio a falecer. E ela deixou claro no testamento dela que ela queria que o filho, né, o Chicão, né, que todo mundo conhece, ficasse com a sua parceira. Né? Ela tinha feito um testamento, né, assim como toda a sua herança ficasse com a parceira. Porém, o pai da Cássia Eller entrou na justiça contra essa herança, conseguiu impugnar a herança, né? E a guarda, assim como toda a herança da Cássia Eller, foi para o seu pai, né? E isso gerou um desconforto, uma discussão muito grande na sociedade. O que vale? A decisão da pessoa ou a decisão da justiça, né? A lei. Né? E em 2011 houve uma discussão tão frenética, né? Uma discussão tão intensa sobre essa questão, que em 2011 foi aprovado o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que representa isso? Representa o seguinte: a partir daí, esses casais têm os mesmos direitos que os casais heterossexuais, né? Quer dizer que os casais homoafetivos têm o direito à herança, têm o direito à questão, eles estão amparados pela lei, adotar filhos, e a partir daí, se um vier a falecer, vier a faltar, essa guarda é automaticamente para o parceiro, né? Desde que comprove uma estabilidade na relação, assim como os casais heterossexuais. Então, assim, equipara essa questão do homoafetivo e do heterossexual. Então, um avanço nas leis da sociedade brasileira, né? O caso da Cássia Eller aí foi muito polêmico e gerou essa discussão. E com isso nós entendemos que a sociedade ela precisa evoluir mais. Nós somos uma sociedade muito voltada para a cultura do consumo, né? As ideias, elas se fluem enquanto o consumo é muito frenético, né? E o que se deve a essa questão do consumo? Por que nós consumimos tanto? Né? Primeira questão, consumo é uma questão de marketing, de jogada de marketing, né? Estar na moda, consumo, logo existo. Essa é a ótica do capitalismo, né? Você vê tantas mudanças acontecendo, a sociedade ela tende essas mudanças tecnológicas, ela tende a incorporar essas mudanças e a partir daí consumir cada vez mais, né? Você não se contenta com o celular X, você quer o celular que está na moda, ou então o celular mais tecnológico. Então você abandona aquele celular, mesmo estando funcionando normalmente, né? Mas você quer aquele celular que está na moda, ou aquele celular que é o que está... Que te dá status social, né? Então, você tem uma sociedade de consumo, uma produção em massa. É o que o Marx dizia do fetiche da mercadoria, né? É o fetiche, é você querer ter aquele produto, te seduz até você ter aquele produto, né? Então, é um consumo desenfreado de produtos baseado não na necessidade, mas sim no estar na moda. O capitalismo promove isso, né? É uma sociedade que exige um padrão de consumo. E esse padrão de consumo sempre está além do que a sua força de trabalho proporciona, né? Então, aquele negócio para você conquistar, enfim, isso é o que o capitalismo promove com a gente.
Isso vem desde a Revolução Industrial, onde se cria padrões de consumo para que você consuma cada vez mais e o capitalismo ele ande, né? A engrenagem do sistema capitalista ande. Então, a sociedade de consumo, né? Aí nós vemos aqui essa imagem, essa crítica feita pela Mafalda, né? Ela dialogando com a colega. Aí a colega fala assim: fico pensando que se alguém se casa e depois aparece outro de quem ela gosta mais, o que deve fazer? Trocar de marido? Né? Isso é uma crítica, porque nós, por exemplo, quando a gente compra um celular, a gente compra um carro, a gente compra uma casa, mas quando a gente vê que surge um outro modelo, uma outra casa melhor, a gente quer o quê? Mudar, né? A gente quer consumir. Então, é uma sociedade de consumo que faz, assim como faz com os produtos, faz com as pessoas também. Né? Então, essa é uma crítica extremamente ácida sobre a sociedade capitalista, a cultura de massa. Isso, essa sociedade de consumo, é devido à cultura de massa. Né? A cultura, ao consumo desenfreado. A escola de Frankfurt, na Alemanha, ela analisou muito essa teoria sobre a sociedade, criando uma teoria crítica e o poder que a indústria cultural tem sobre o indivíduo, né? Aquela marca tornando o consumo massificado, transformando as pessoas em meras mercadorias. É o que ele chama de massificação. Então você não quer consumir uma vodka, você quer consumir um Absolute, você não quer ter um tênis, você quer ter uma Nike, você não quer ter um carro, você quer ter uma Ferrari. Então, assim, é um poder que a indústria cultural exerce sobre nós, né? Quando aparece, então, em novela, pode ser uma calça laranja e uma blusa verde-limão que você usa porque a menina lá tá usando na novela. Então, o poder que a indústria cultural tem sobre o indivíduo, né? Que faz com que ele consuma cada vez mais, né? Transformando, por exemplo, obras de arte em mercadorias, né? Romero Brito é um exemplo disso, né? Um artista que massificou tanto a sua arte que se tornou uma massificação, uma mercadoria, né? Vendendo aqui, ó, você tem um apontador, né? Homero Brito. Isso aqui era uma arte que foi se massificando até se tornar uma mercadoria, né? Isso aqui é um exemplo muito clássico da massificação cultural. Então, o fato é que nós consumimos sem refletir, né? Nós temos essa sociedade é alimentada pelas tendências do mercado. Quanto mais nós consumimos, quanto mais nós entramos em contato com o outro, ou então com a mídia, né? Que ela é massificada, nós queremos consumir. Né? E aí criam-se espaços de consumo, templos de consumo, os chamados shoppings, onde você tem cada vez mais opções para se consumir. E você não consome porque você precisa, mas sim pelo ato de consumir, né? Então, a gente não reflete. E aí o capitalismo, ele se apodera dessa questão do consumo e te faz consumir cada vez mais sem refletir, justamente para a engrenagem funcionar e os produtos serem vendidos. E aí você tem enriquecimento de uma burguesia que vende seus produtos e aí alimenta essa indústria de massa massificada, e é uma engrenagem, né? Aquilo ali vai sempre se tornando um processo, né, que não muda, né? Nós cada vez mais consumimos. E qual que é o problema desse consumo sem reflexão, né? É o impacto ambiental que ele causa na sociedade, no nosso planeta, né? Você consome, aonde que você vai jogar os produtos que não fazem mais sentido, aqueles que você não usa mais? Você vai jogar no meio ambiente, né? No exemplos aí, celulares, onde você joga fora, né? Então você tem um acúmulo de resíduos, de lixo, né? Alguns lixos até tóxicos, né? O caso do celular, né? Onde você
joga fora aquela bateria de lítio, geralmente de lítio, acaba destruindo o meio ambiente. E aí você consome não só celular, roupas, né, sapatos, e aquilo ali geralmente ela vai causar um impacto no meio ambiente. Então tá tudo relacionado, né? Aqueles produtos que você não usa mais, você ao invés de doar, você joga fora. Vários países de primeiro mundo fazem isso, né? Você tem assim, os Estados Unidos, por exemplo, eles não deixam o produto estragar para consumir outro. Quando vem produto novo, eles já compram e abandonam aquele produto usado. Então, assim, você tem um impacto muito grande. Os Estados Unidos é um país que mais polui o meio ambiente, né? Não só na indústria, como também na sociedade civil. E aí, qual seria o problema, a solução para acabar com esse impacto ambiental? Realmente é a conscientização e o combate ao consumismo, buscando assim um equilíbrio, né? Nós temos várias experiências positivas, né? O caso de ecovilas, né? Que são grupos, né? Que foram criados com o intuito de somente consumir aqueles produtos que são reaproveitáveis ou autossustentáveis, né? Então, são produtos que eles mesmo produzem e que tem um aproveitamento total desses recursos, né? Então a indústria, porém a indústria capitalista, ela produz produtos com curto tempo de sobrevivência. Caso do celular. Quando você tinha, há 20 anos atrás, quando começou o celular, né, aquela onda do celular, você comprava o celular e ficava 5, 6 anos com ele, sem problema nenhum. Só que quando evoluiu, né, a evolução do celular, do computador, enfim, a gente percebe que esses produtos cada vez mais estragam fácil, um curto tempo de sobrevivência. Para quê? Para te obrigar a consumir mais, né? Então não é um produto de resistência muito grande, né? Para você descartar o produto, para você consumir cada vez mais. Então a indústria produz isso. E o contraponto a essa ideia de consumo seria a criação de experiências de vida coletiva autossustentáveis, que é o caso da Ecovila, que eu já falei para vocês. Então seria uma solução para a questão do aproveitamento de recursos naturais, né? Então apenas uma solução para a gente viver pensando não em nós, mas no futuro, né? Nós estamos aí vivendo uma série de problemas porque nós mesmos provocamos, que é a questão da destruição do meio ambiente. Então, gente, é isso que nós falamos sobre o tema 2, sobre a questão das culturas contemporâneas. Os questionamentos que nós temos dentro desse tema 2, dentro da antropologia, seriam os períodos da antropologia brasileira, né, que eu falei da Escola Sociológica de São Paulo, a análise do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, que fazem parte da história antropológica brasileira, Roberto da Mata, com a ideia de que você sabe com quem está falando, a questão do racismo brasileira, Franz Boas e a forma de lidar com a corrente culturalista, né, que é uma análise cultural, né, criticando muito os teóricos do século XIX, né, que são extremamente etnocêntricos, voltados para a questão do racismo, né, do racismo biológico, do racismo etnocêntrico, não, étnico, né? Então, isso voltem aí nesses questionamentos. A questão também, discussão sobre gênero, que foi feita na semana passada, né? Questão mulher, homem, com uma construção cultural que nós temos na nossa cabeça, a gente tem que desconstruir isso. E a questão da mulher e a análise de medidas protetivas. No caso, a Lei Maria da Penha. O que eu não falei para vocês também, a questão que eu falei para vocês hoje, que são questionamentos do tema 2, a questão do meio ambiente, né, as comunidades autossustentáveis, tudo isso são questionamentos que nós devemos fazer, não só na disciplina, como também na vida, né, construindo aí um mundo melhor para todos, mais tolerante, né,
mais igual, mais um mundo que todo mundo consegue sobreviver feliz, tá bom? Então é só isso, ó, beijos e nos encontramos na próxima semana, tá bom?